Cada homem e cada mulher que é colocado sobre a face da terra é criado à imagem e semelhança de Deus. Isto quer dizer que não somos deuses, mas que temos em nós algumas características de Deus. E uma delas é a nossa liberdade. Deus cria-nos livres e respeita absolutamente a liberdade de cada um de nós. Respeita a nossa liberdade e responsabiliza-nos pelas escolhas que possamos fazer. Quer o Santo Evangelho, quer a primeira leitura, apresentam a necessidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Na primeira leitura é Josué, que, sentindo que muita gente não estava contente, reúne os chefes e lhes coloca a seguinte questão: a quem quereis seguir? A Deus ou aos ídolos? Quereis seguir o Senhor ou os falsos deuses? Dizia Josué: eu e a minha família serviremos o Senhor, vós fazei o que quiseres. E eles responderam que também seguiriam o Senhor, que era o seu Salvador. No Evangelho é o próprio Jesus que coloca os discípulos perante uma escolha. O Evangelho que nos é apresentado é a continuidade do chamado discurso do pão da vida, em que Jesus se apresentava como o pão essencial para a sobrevivência do espírito, dizendo que quem não comesse o seu corpo e não bebesse o seu sangue não teria a vida eterna. E muitos começaram a dizer: estas palavras são duras, isto não se pode escutar. E então Jesus disse-lhes: meus amigos, as coisas são assim. E muitos deixaram de seguir a Jesus. O Evangelho terminava dizendo que Jesus coloca a seguinte questão aos apóstolos: também vós quereis ir embora? Também vós me quereis abandonar? E Pedro sabiamente responde: como, Senhor? Para onde é que nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O Senhor respeita a nossa liberdade, as nossas escolhas. Não obriga ninguém a segui-lo. Agora, também é verdade, Ele responsabiliza-nos. E se é verdade que respeita a nossa liberdade, também nos diz: decide-te, a quem é que queres servir? A mim ou ao dinheiro? A mim ou ao prazer? A mim ou ao sucesso, à fama, à vaidade? A quem é que queres servir? E temos de pedir ao Senhor que nos dê capacidade de responder como Pedro: Senhor, a quem seguiremos? Vivemos uma época que muita gente volta as costas à Igreja, dizendo mesmo aquilo que disseram alguns a Jesus: é tradicionalista, é ultrapassada, ninguém pode aceitar aquilo. E Jesus continua a dizer a nós que ainda aqui estamos, respeitando a nossa liberdade: também vós quereis ir embora? Também vós quereis deixar de vir à missa? Também vós quereis virar as costas? A decisão está nas nossas mãos. Nós não podemos mudar a vontade do Senhor. E esse é o grande problema, sabeis? É que muitas vezes as pessoas
gostariam de mudar a vontade do Senhor. Gostariam que a Igreja fosse uma instituição que dissesse e fizesse aquilo que lhes agrada. Mas a Igreja não pode tomar essa atitude. Porque a Igreja não é dona da palavra. A Igreja não pode pegar na palavra de Deus e fazer dela o que quiser. A Igreja tem de respeitar a palavra, claro que tem de explicá-la, claro que tem de aplicá-la aos tempos presentes, mas a Igreja não pode dizer o contrário daquilo que Cristo diz. E se é verdade que a Igreja tem de apresentar o Evangelho de forma atrativa, de forma delicada, podemos mesmo dizer de forma cativante, também é verdade que a Igreja não pode pôr em causa a verdade para poder fazer isso. Neste 21º domingo do tempo comum, a segunda leitura é polémica, pois ela apresenta-nos algo que vai completamente contra o espírito do tempo presente. Aliás, muitos usam esta passagem para acusarem a Igreja como sendo inimiga da igualdade. Mas só afirma isso quem não é capaz de interpretar a palavra de Deus e quem não é capaz de ler a segunda leitura na sua totalidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, começa com esta frase: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Todos, sede submissos uns aos outros, imitando a Cristo. E depois lá vem a frase polémica de Paulo: as mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como a Igreja é a cabeça da Igreja, seu corpo. Primeiro, a palavra submissão, usada aqui, não é a palavra mais apropriada, porque o verbo grego que Paulo usa não é submeter. O verbo grego que Paulo usa é reconhecer a liderança de. E não é a mesma coisa. Submeter em português dá a ideia de subjugar-se, obedecer, não ter liberdade, ser manipulado. Mas não é isso que Paulo está a dizer. Não é isso que Paulo pede. Paulo diz sim, reconhecei a liderança de. E não pede só isso às mulheres, pede isso também aos homens. Até porque se pegarmos na segunda leitura, vamos reparar que a maior parte dela é Paulo a insistir para os maridos amarem as esposas. E nós sabemos que amar é entregar-se, é dar-se, é reconhecer a importância do outro. E é isso que Paulo nos quer dizer. Dizia eu que a Igreja pode interpretar a palavra de Deus, como faz neste caso. Agora, não pode é dizer o contrário daquilo que a palavra de Deus. E se nós queremos o contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz, Jesus coloca-nos este desafio. Também te queres ir embora? Também tu não queres aceitar? Peçamos ao Senhor que no uso da nossa liberdade saibamos responder como Pedro: para quem iremos, Senhor? É verdade, há muitas coisas que não entendemos, é verdade, há muitas coisas que nos são difíceis de cumprir, mas para quem iremos, Senhor? Porque só Tu tens palavras de salvação, só Tu tens palavras de verdade. Que Pedro nos ajude a responder ao Senhor como ele respondeu.